Olá, eu sou Cristiane Bento, professora do Departamento de Saúde Bucal da Criança e do Adolescente da Faculdade de Odontologia da UFMG, e esta é a disciplina de Terapia Pulpar na Dentição Decídua. Esta é a segunda videoaula da unidade 1 da disciplina, na qual falaremos das patologias e diagnóstico pulpar. Na primeira videoaula, fizemos uma introdução à terapia pulpar na dentição decídua. Caso você não tenha assistido a primeira videoaula, volte lá e assista antes de continuar nesta segunda videoaula. Nesta videoaula, nós vamos explorar questões relativas ao diagnóstico das patologias pulpares e discutir os aspectos relacionados à etiologia dessas patologias pulpares. Então, relembrando, né, que o sucesso da terapia pulpar, ele é dependente de um diagnóstico correto e que esse diagnóstico em odontopediatria, ele é feito baseado principalmente em três aspectos, que é o exame clínico da criança, o exame radiográfico da região e do dente supostamente afetado e as informações fornecidas pela criança e principalmente as informações fornecidas pelos pais quando se trata de crianças pequenas. Um ponto muito importante que nós devemos ficar atentos em relação ao diagnóstico pulpar em odontopediatria é que nós não usamos o teste de vitalidade ou sensibilidade pulpar em crianças, por dois aspectos principais. Primeiro, porque a criança ela tem dificuldade de relatar de forma precisa o que ela sente em relação, né, a esses testes e dar uma resposta então válida e confiável para que a gente possa tomar uma decisão em relação ao diagnóstico dessa polpa. E outro aspecto muito importante é em relação ao comportamento da criança. Esses testes, eles geram uma sensibilidade, uma sensação dolorosa no indivíduo, e isso não pode acontecer com a criança, porque muitas vezes nós demoramos semanas, né? Muito tempo para conseguir ganhar a confiança da criança, para conseguir fazer uma boa adaptação comportamental. Então, a gente não pode fazer um procedimento em que a gente vai gerar um estímulo doloroso, porque aí a gente pode perder a cooperação dessa criança. Então, nós não lançamos mão dos testes de vitalidade ou sensibilidade pulpar em odontopediatria. Para começar, então, o diagnóstico da condição pulpar, a gente deve fazer uma observação extraoral dessa criança. Então, quando ela chega para a consulta, devemos observar toda a face da criança para ver se existe algum edema extraoral. E aí, ao exame intraoral, nós devemos observar, então, uma possível fonte, uma possível causa para esse problema, né? Para essa dor relatada pelo paciente, por essa situação que nós encontramos, então, na clínica. Então, a gente deve procurar por um dente com uma lesão cariosa, e se essa lesão cariosa estiver profunda, né, eu já consigo visualizar a comunicação da lesão cariosa, né, da cavidade com a câmara pulpar. Se eu já estiver visualizando essa comunicação, provavelmente, na melhor das hipóteses, eu vou conseguir fazer um tratamento endodôntico radical, se não uma exodontia, e nós vamos conversar sobre essas indicações mais para frente. Se ele não tiver em comunicação com a cavidade pulpar ainda, né, ainda tiver dentina aqui separando essa cavidade da polpa, será que eu tenho uma pulpite aqui reversível ainda, que vai me permitir fazer um tratamento conservador dessa polpa? Ou será que eu já tenho uma pulpite irreversível? Ou até uma necrose pulpar, mesmo sem ter a comunicação direta, visual, né, da minha cavidade com a câmara pulpar? Então, eu tenho que fazer essa observação completa desse dente, dessa lesão, para começar, então, a levantar as minhas hipóteses de diagnóstico. Se for um traumatismo dentário, a mesma coisa. Eu vou observar se naquela região tem um dente com traumatismo e quais são os sinais clínicos, né, desse traumatismo. A gente vai abordar um pouco sobre traumatismo mais para frente, mas observar se eu tenho uma fratura, qual é o tamanho dessa fratura,
né? Se essa fratura já expôs a polpa ou não expôs a polpa. Então, ao exame intraoral, a gente deve observar isso tudo. Além disso, observar se, relacionado àquele dente com lesão cariosa ou com traumatismo, existe uma fístula ou uma parúlide. Nesse caso aqui, nós temos uma parúlide. Por quê? Porque ainda não tem uma via de drenagem, então a gente chama de parúlide. E isso já é um indicativo para a gente de necrose pulpar. Então, fístula e parúlide já é necrose pulpar. Já tem uma coleção purulenta aqui, já houve necrose, não tem mais possibilidade de fazer tratamento conservador da polpa. O mesmo para o caso de um abscesso. Também já existe necrose pulpar, tratamento conservador da polpa já está contraindicado. E ainda no exame intraoral, nós vamos avaliar se aquele dente que foi, que é a possível causa do problema, ele está com alguma mobilidade. E aí nós temos que lembrar que existem dois tipos de mobilidade. Existe a mobilidade patológica, que é a que nós estamos discutindo aqui, que é causada por uma lesão cariosa profunda, um traumatismo muito grande, com fratura de raiz, uma perda óssea decorrente de uma lesão na região interradicular ou periapical, que pode causar, então, uma mobilidade patológica, que é diferente da mobilidade fisiológica, que é aquela em que a criança está na fase correta, na idade correta de ter uma mobilidade daquele determinado dente para a troca, então, pelo dente permanente sucessor. Então, é importante, nesse momento, a gente conhecer cronologia de erupção para a gente também detectar se aquela mobilidade pode ser fisiológica ou não. E em relação, então, aos exames radiográficos, o que nós vamos observar, então, ao exame radiográfico? Então, eu já fiz o exame clínico, eu já observei se tem lesão de cárie ou se tem traumatismo, se tem fístula, abscesso, parúlide, se tem mobilidade patológica. E aí agora, então, eu vou pedir um exame radiográfico daquela região, daquele dente, para identificar, então, radiograficamente a profundidade daquela lesão de cárie, no caso da cárie, ou para visualizar a linha de fratura, no caso do traumatismo, e para observar se existe reabsorção óssea interradicular, que é aqui nessa região de Furca, ou no periápice. E outro ponto que nós devemos observar com muito cuidado no exame radiográfico é se há rompimento do folículo do germe do dente permanente. Então, quero que vocês acompanhem comigo aqui. Aqui a gente tem um dente descido, com uma lesão de cárie profunda. A gente já vê uma rarefação na região interradicular e do periápice. E aqui a gente tem o segundo pré-molar inferior em formação. E aqui existe um folículo, uma cripta desse dente permanente que está em formação. O que não pode acontecer? Esse folículo, ele não pode estar rompido. Se ele estiver rompido, a gente já tem uma comunicação deste foco de infecção aqui com o dente permanente em formação. E esse caso contraindica o tratamento endodôntico radical, ok? Então, se a gente tiver esse rompimento, a gente já não faz mais o tratamento endodôntico, a gente já parte para a exodontia. Então, aqui eu vou acompanhar essa linha e observar se há um rompimento. Aqui parece que não tem. Nesse outro aqui, idem, mesma coisa, lesão cariosa profunda, já tem uma rarefação óssea interradicular e eu vou acompanhando aqui para ver se há algum rompimento. Nesses casos, não tem rompimento. Nesses outros casos que eu trouxe para vocês, já há um rompimento desse folículo. Então, esse dente aqui, lesão cariosa profunda, que aparentemente parece que nem chegou na câmara pulpar a lesão, mas radiograficamente a gente já vê uma rarefação óssea nessa região interradicular. E quando a gente vai olhar o pré-molar que está em formação, a gente já não observa mais aquele folículo, aquela proteção. Aqui, nesse dente, nesse incisivo, a mesma coisa. A gente já vê uma lesão nesse periápice, uma rarefação óssea,
uma lesão periapical e não observamos o folículo do dente permanente. Se a gente for no homólogo, a gente vai observar que aqui ainda existe o folículo. Tem que tomar muito cuidado porque na arcada superior, na maxila, é mais difícil da gente conseguir observar esse folículo, se ele está intacto ou não, por causa da sobreposição das imagens. Na região inferior é mais simples, é mais fácil. Na superior é um pouco mais difícil, a gente tem que olhar com mais cuidado. Nesse dente aqui, nesse primeiro molar superior descido, a gente também já não observa mais o folículo do pré-molar que está em formação. E outra coisa que nós devemos observar ao exame radiográfico é a reabsorção patológica, que pode ser externa ou interna. E aí nós devemos lembrar, como já foi dito, da diferença em relação à reabsorção fisiológica, que um dos fatores que nós vamos observar e pensar é se aquela criança está na idade de ter reabsorção. E outra é o padrão de reabsorção. Então, lembrando, a reabsorção fisiológica, ela ocorre em bisel, muito diferente desses dois tipos de reabsorção que nós temos aqui. Aqui nós temos uma reabsorção externa, então a gente vê que ela vem acontecendo externamente a raiz de uma forma bastante homogênea. E aqui interna, né, ela vem alargando o conduto radicular. Então essas reabsorções, elas são patológicas. E na maioria dos casos, elas vão contraindicar a terapia pulpar. Uma consideração muito importante que nós devemos fazer sobre os exames radiográficos é em relação aos tipos que nós temos. E que nós comumente temos acesso e fazemos, né, na clínica, no consultório. Então, nós temos o exame radiográfico interproximal ou bite-wing, nós temos o periapical e nós temos o oclusal. Cada um desses tipos tem uma indicação precisa em relação ao diagnóstico pulpar. A radiografia interproximal ou bite-wing, ela é ideal quando a gente quer ver a região interradicular, que é essa região aqui. Então, a gente quer ter uma visão mais fidedigna dessa região interradicular. Quando a gente quer observar a lâmina dura, né? Se ela está intacta, se tem algum espessamento. Quando a gente quer observar se existe alguma comunicação da lesão cariosa com a câmara pulpar, também deve ser uma radiografia interproximal. Ou para observar a profundidade da lesão de cárie. Então, para todas essas situações, a radiografia interproximal, ela nos fornece uma imagem muito mais real e menos distorcida do que a periapical. Mas, muitas vezes, só a interproximal não vai ser suficiente. E aí, após a interproximal, eu vou precisar, então, de uma periapical para observar o quê? Né? Como que está esse periápice? Porque lá na interproximal eu observei tranquilamente a região interradicular, mas muitas vezes eu não vou conseguir visualizar o periápice. Então, eu preciso observar se existe lesão no periápice, né? E também se existe algum dano à cripta, né, ao folículo do germe do sucessor permanente, que eu preciso enxergar ele inteiro para acompanhar e ver se existe algum rompimento. Então, para saber o tamanho dessa lesão, né, dessa rarefação óssea aqui na região interradicular e periapical, e se há algum envolvimento do permanente, eu preciso de uma radiografia periapical. Então, muitas vezes, o diagnóstico pulpar de um determinado dente, ele se dá com duas tomadas radiográficas, uma oclusal, para observar a profundidade de lesão de cárie, para observar comunicação com a câmara pulpar, e outra para observar lesão periapical e envolvimento do dente permanente. Além disso, uma alternativa para a radiografia de dentes anteriores é usar a técnica oclusal, que aí nós pegamos o filme periapical e colocamos então para ser usado na técnica oclusal. E aí nós podemos então observar, né, nesse caso, uma lesão na região de periápice desse incisivo descido, já com rompimento da cripta do dente permanente. Apesar de eu ter citado o traumatismo dentário em alguns momentos até agora, o foco principal até esse momento foi a cárie dentária.
Agora, eu vou fazer algumas considerações sobre o traumatismo dentário, que pode também provocar sequelas nos dentes descidos relacionados à polpa. Então, pode provocar uma hemorragia pulpar, uma necrose pulpar, uma calcificação pulpar ou reabsorção radicular interna ou externa. E a descoloração da coroa, ela é a sequela mais comum na dentição decídua, e ela pode ser transitória ou acompanhar o dente até a sua esfoliação. A descoloração da coroa, ela pode acontecer para várias cores. Então, no caso dessa, que a coroa sofreu uma descoloração para um tom mais rosado, ou algumas vezes mais azulado, e se ela ocorrer, essa descoloração, logo depois do traumatismo, logo depois que acontece o acidente, o traumatismo dentário, provavelmente essa descoloração ela vai ser decorrente da hemorragia pulpar, causada então pela ruptura dos capilares, o que leva a um extravasamento de eritrócitos e, por consequência, a pigmentação da coroa do dente. E o prognóstico nesses casos de pigmentação para rosa, logo após a ocorrência do traumatismo, é bastante favorável. Então, nesse caso aqui, nós observamos que o dente voltou à coloração normal após 6 meses e não houve nenhuma consequência pulpar. Já se essa descoloração para rosa acontecer meses ou anos após o traumatismo, isso não é decorrente de uma hemorragia pulpar pós-traumatismo. E aí sim já vai indicar uma possível necrose pulpar. E aí esse dente, essa criança deve ser acompanhada e demais sinais e sintomas serem investigados. Outra coloração que a coroa do dente pode ter após o traumatismo dentário é esse tom mais amarelado ou branco opaco, que geralmente está relacionado com obliteração ou calcificação do canal pulpar, que se caracteriza, então, pela deposição de tecido mineralizado no interior do canal radicular, como a gente pode observar nessa radiografia. Então, se a gente comparar com o dente homólogo, aqui a gente observa nitidamente, né, essa área radiolúcida do canal radicular. E aqui a gente observa que já teve uma calcificação pulpar. O prognóstico nesses casos de calcificação pulpar, de dente mais amarelado, ele é bastante favorável. É bastante raro acontecer a necrose pulpar nesses casos. E quando acontece uma descoloração da coroa mais para um tom de cinza, como a gente observa de leve aqui, já é um indicativo maior de necrose pulpar. Mas é claro que a gente vai observar esse paciente. Nesse caso, a criança tem uma parúlide associada. E ao exame radiográfico, nós observamos uma lesão na região de periápice, já com rompimento do folículo do dente permanente. Então, esse paciente, com todos esses sinais que nós observamos aqui, nos leva ao diagnóstico de necrose pulpar. Mas a gente sempre deve, no caso de uma descoloração para cinza, a gente deve acompanhar muito de perto esse paciente, porque é mais desfavorável esse prognóstico pulpar. E, como eu falei anteriormente, algumas vezes a gente só consegue fechar o diagnóstico pulpar no transoperatório. E aí, no transoperatório, a gente vai observar a profundidade dessa lesão, né, no caso da cárie, se ainda existe dentina remanescente após a remoção da lesão de cárie, se houve exposição pulpar acidental ou por cárie, como está esse sangramento, né? Então, isso tudo vai nos ajudar a fazer um diagnóstico pulpar durante o transoperatório. E durante o transoperatório, no caso de uma exposição pulpar, a quantidade e a cor dessa hemorragia, desse sangue, eles são indicadores importantes da extensão da inflamação pulpar que existe sob aquela lesão de cárie. Então, eu trouxe para vocês uma figura de um estudo publicado em 2017 que demonstra que a cor do sangramento é mais escura, né, em dentes com indicação de pulpectomia, então naqueles com pulpite irreversível, do que nos dentes com indicação de pulpotomia, então no caso dos dentes com pulpite reversível.
Então, se a gente observar aqui, nesses 3 casos, a gente tem, né, na letra A, que é essa primeira cor aqui, esse sangramento mais vermelho escuro, que são os casos de pulpectomia. Então, no caso, os que tinham pulpite irreversível. No B, eram casos de pulpotomia, mas que aconteceu a exposição da polpa por lesão de cárie. Então, a lesão de cárie já tinha chegado na câmara pulpar. E aqui, quando aconteceu uma exposição acidental, então a cárie já tinha sido toda removida e acidentalmente essa polpa foi exposta. E aí a gente observa que quando foi uma exposição acidental, é o vermelho mais vivo, mais claro. Por quê? Porque existe menos inflamação e conforme vai ficando mais grave, o vermelho vai ficando mais escuro. Esses aqui de baixo, que também tem 3 tons de vermelho, nós podemos observar uma coisa bastante interessante. Então, aqui a gente tem uma inflamação considerada grave, uma inflamação considerada moderada e uma inflamação considerada leve desse tecido pulpar. E a gente observa também como que a coloração vai ficando mais viva, né, conforme a inflamação vai diminuindo. Neste caso clínico aqui, que foi cedido pela professora Isabela Fernandes, foi um caso clínico de traumatismo dentário, no momento em que o dente foi extraído, porque ele tinha uma indicação para exodontia, foi observada a polpa que foi retirada, que a parte, né, mais coronária, parte da polpa coronal, ela já estava com uma pulpite irreversível. Por quê? Porque ela estava exposta na cavidade bucal. Então, a gente vê uma coloração vermelha escura. E a parte mais radicular, né, conforme ia caminhando em direção ao ápice, a gente observa uma coloração vermelho mais clara, o que indicava uma pulpite reversível. Então, esse caso é bem interessante, como no mesmo dente, numa mesma polpa, a gente tem uma parte dela já com uma inflamação irreversível, uma pulpite irreversível, e aqui ainda uma reversível. E nessa outra imagem aqui, que é inclusive de um grupo do Facebook de Pediatric Dentistry Forum, que é um grupo de odontopediatras do Facebook, foi retirada essa imagem então, e aqui a gente observa que esse dente aqui, né, foi feito uma amputação da polpa coronária, né, está sendo feita uma pulpotomia, e a gente observa a entrada dos condutos e um sangramento vermelho vivo, né, vermelho vivo, e o sangue estancou, né? Então, ele indica para a gente uma pulpite reversível, uma polpa ainda saudável, passível de reverter essa inflamação. Aqui, nesse outro dente, a gente já tem um sangramento vermelho escuro e a gente percebe um sangramento intenso, que não consegue ser estancado. Então, já indica para a gente uma pulpite irreversível. Então, o que é importante? Essa coloração do sangramento da polpa, ele vai nos indicar se eu tenho uma polpa que tem potencial de reparo, que é uma pulpite reversível, e que eu posso, então, tentar um tratamento pulpar mais conservador, ou se eu tenho uma pulpite que já não tem mais potencial de reparo, então, no caso, uma pulpite irreversível, e que eu já tenho que partir, então, para um tratamento mais radical dessa polpa. E o que seria, então, um tratamento conservador da polpa? Um capeamento pulpar indireto, um capeamento pulpar direto ou uma pulpotomia. São tratamentos em que a gente mantém a polpa vital. E quais são os sinais, então, que me indicam que eu posso seguir por esse caminho de tratamento conservador? Né? Quais são os sinais de que a minha polpa está normal ou eu tenho uma pulpite que ainda é reversível? Uma dor provocada, então essa criança reclama que come alguma coisa, determinada coisa, e o dente dói, mas que depois para de doer, né? Ou que dói quando ela chupa um sorvete gelado e que quando para, essa dor cessa. Então, se for uma dor provocada e que cessa após a remoção do estímulo, isso é um bom indicativo de uma polpa ainda saudável. Não pode haver lesão de furca, né, na região de furca, na região interradicular ou de periápice.
Não deve haver nem fístula e nem abscesso, porque essas condições aqui, essas duas condições, já indicam necrose pulpar. E aí a gente não pode mais fazer o tratamento conservador da polpa. E o sangramento, ele deve ser aquele vermelho vivo, que indica para a gente uma inflamação ainda mais leve e passível de reversão. E quais são os sinais, então, de que eu já não posso mais fazer um tratamento conservador da polpa e que eu tenho que partir para um tratamento radical da polpa, que seria o tratamento endodôntico radical, e em alguns casos eu vou ter que fazer até uma exodontia, quando já não for possível fazer o tratamento endodôntico radical. E isso a gente vai abordar numa unidade mais para frente dessa disciplina. Então, quando eu tenho sinais de pulpite irreversível, que é aquela que não tem mais reversão desse quadro inflamatório, ou de necrose pulpar. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma lesão na região de furca, né, uma lesão interradicular, ou no periápice, eu já vou ter um indicativo de necrose pulpar. Quando eu tenho fístula, parúlide ou abscesso, também necrose pulpar. Se eu tenho história de dor espontânea, que é o oposto daquilo que eu falei anteriormente, da dor provocada, então a dor espontânea é, do nada o dente começa a doer, a criança deita e o dente dói, sem ter nenhum estímulo específico. Isso já indica para a gente uma pulpite irreversível ou uma necrose pulpar. Devemos lembrar que a polpa, ela é vascularizada, inervada, e ela está contida dentro do canal radicular, ou dos canais radiculares, né? Dependendo do dente que a gente está falando, que é uma estrutura dura. Então, essa polpa inflamada, ela não tem para onde expandir, e isso faz com que a dor pulpar seja muito intensa. Outro ponto que nós devemos observar é, caso a gente então tenha a exposição, né, pulpar, a cor e a quantidade de hemorragia. Então, se a gente tem uma hemorragia excessiva e de uma cor vermelha escura, e aquela hemorragia excessiva que não é controlada com uma bolinha de algodão úmida após alguns minutos, eu tenho uma pulpite irreversível. Nesse caso, eu ainda tenho uma polpa vital, não é necrótica ainda, mas ela já é irreversível, porque além de eu não conseguir controlar o sangramento, é ainda um sangramento vermelho escuro. E no caso da necrose, a gente vai ter uma supuração. Então, na necrose, por exemplo, se eu abrir, né, aquela câmara coronária, aquela câmara pulpar, eu vou encontrar um canal vazio, eu não vou encontrar sangramento. Então, ou até uma supuração, né, pus saindo dali de dentro. Isso, ou a supuração ou esse canal aparentemente vazio, é o indicativo para a gente de necrose pulpar. Então, esses sinais que nós encontramos aqui, ou sintomas, eles vão nos indicar que a gente precisa fazer um tratamento radical dessa polpa. Então, que seria uma pulpectomia. E, em alguns casos, até a pulpectomia vai ser contraindicada e nós vamos ter que partir, então, para uma exodontia. Na próxima unidade da disciplina de terapia pulpar da dentição decídua, a unidade 2, nós conversaremos sobre terapia pulpar conservadora de dentes decíduos, que seria, então, o capeamento pulpar indireto e o capeamento pulpar direto. A pulpotomia ela vai ser abordada na unidade 3. Em relação à próxima unidade, nós trabalharemos então as indicações, protocolos clínicos, materiais utilizados e o acompanhamento dos tratamentos em relação ao capeamento pulpar indireto e direto. Então, finalizamos a segunda videoaula da unidade 1 da disciplina de terapia pulpar na dentição decídua do Departamento de Saúde Bucal da Criança e do Adolescente da Faculdade de Odontologia da UFMG. Até a próxima!